Bom dia a todos vocês. Estamos iniciando aí nossa segunda aula de História, já nessa nona semana de estudo à distância. Iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa ontem, a página 38 do livro didático. Essas questões que resumem o assunto sobre os astecas, para na aula de hoje a gente ver os maias e os incas. Vamos ampliar aqui. Teríamos essas duas janelinhas, rósea, onde a primeira diz assim: num universo frágil, instável e à mercê, ou seja, sempre à disposição de catástrofes, a confiança no futuro era algo fora de propósito, não tinha como contar, não tinha como se prever o futuro. A cada 52 anos, o calendário azteca anunciava um ano Seaqueu, um ano do possível fim dos tempos, do quinto sol. Ao final deste ano, um terror coletivo tomava conta de toda a população azteca, receosa de o sol não mais nascer no dia seguinte. Multidões varavam à noite depositando sua confiança nos sacerdotes, que tentavam interpretar a posição das estrelas e sacrificavam inúmeras pessoas na esperança de que o novo dia do novo ano iniciasse e assim a vida continuasse. Pergunta: de acordo com o trecho, qual era o objetivo principal dos sacrifícios humanos? Era Acabar, alimentação, acabar com o fim dos tempos. ou seja, prever o fim dos tempos, prevenir do fim dos tempos. Como diz aqui, ó, na penúltima linha, multidões de astecas varavam à noite depositando sua confiança nos sacerdotes. Por quê? Ao final de cada calendário desse, a cada 50 anos, o calendário asteca anunciava um ano Seactil. Neste ano, a cada 52 anos, acreditava-se que no ano seguinte, após esse ano aí que está falando na segunda linha, o mundo acabaria. Por isso que, diz a penúltima linha, eles varavam a noite oferecendo sacrifício para que o mundo não acabasse. E aí, nessas orações, nesses rituais, eles sacrificavam pessoas com esse objetivo de exterminar, não é ser exterminar, seria assim, fazer com que a vida tivesse continuidade e o mundo não acabasse. Pela permissão dos deuses, claro, né? Segunda pergunta. Hernán Cortés, que a gente já ouviu falar dele lá na página 35, o parágrafo 3º, conquistou a cidade lá, a capital dos astecas, Tenochtitlan, com uma tropa de 600 espanhóis e uma incontável quantidade de índios. A gente vai citar alguns índios desses que se juntaram com Cortés para dominar os astecas. Os Tlaxcala, Chalco, Mixquiqui, Chimalhuacan, Amecamecan, Tlamanalco. Tá vendo aí que eu estou afiado no astequês? E outros povos humilhados pelo império, fartos de banhar com seu sangue as escadarias do templo maior dos astecas. Aí vem a pergunta. De acordo com o texto, o que favoreceu a destruição do Império Azteca pelos espanhóis? Por que eles conseguiram? Saúde, Jordana. Bota a máscara. Por que os espanhóis conseguiram derrotar os astecas? O que ajudou eles? Os povos que eram humilhados pelo Império. Boa, Luísa. Os outros, a gente começou iniciando esse assunto dizendo que havia vários povos. E o mapa que você tem lá na página 34 do seu livro didático mostra isso. A gente está estudando apenas três, os três mais importantes: astecas, maias e incas. Mas haviam outros povos. E esses povos, geralmente dominados por esses maiores, pelos astecas, se juntaram aos inimigos espanhóis para derrotar os seus inimigos comuns, os astecas. Indígenas contra indígenas, nativos contra nativos. Podemos continuar? Sim. Então, visto aí os astecas, agora nós vamos ver aí o segundo povo lá, pré-colombiano, que habitava lá a América Espanhola, a América entregue aos espanhóis, agora desta vez os maias. As primeiras cidades maias fundadas lá por volta de 300 antes de Cristo. Não esqueça que os espanhóis chegam no século XV, ano 1400. Então a gente está falando aí de um povo que teve sua existência em mais de 1.700 anos, os maias. Suas primeiras cidades por volta de 300 a.C. já aqui na América.
O apogeu, a época de maior, assim, ênfase, chegou ali por volta dos anos 600 e 800, quando a civilização maior atingiu o seu maior número, com um total de 60 cidades, chegando a contar com 5 milhões de maias. Leia aí, Luiz, esse último parágrafo. Cada cidade maia tinha um governo próprio. A comunicação entre essas cidades ocorria por meio de rotas terrestres e fluviais, onde eram transportadas mercadorias como sal, pedras de jade, plumas de quetzal, cacau, tecido de algodão, conchas coloridas e cerâmicas. Essas cidades nunca chegaram a formar um império unificado, como o Azteca, havendo até mesmo muitos conflitos entre elas quando aos limites de fronteira. Entretanto, a semelhança entre as línguas faladas e a religião dos habitantes, além das trocas comerciais, eram fatores que davam a coesão a todas essas cidades. Ok, então aí nós temos uma diferença entre os maias, uma primeira diferença entre os maias. Não. Entre os maias em comparação aos astecas e incas. Que diferença é essa? Que os maias não chegaram a formar um império unificado, ou seja, as cidades dos maias não chegaram a ser governadas por um único imperador, por um único governante, ao contrário dos astecas e dos incas, que formaram, sim, um império unificado. Quando falamos dos maias, estamos falando de cidades independentes, como diz aí a primeira linha, cada uma com seu governo próprio. E aí nós vemos as ruínas, isso aí é apenas 10% daquilo que foi encontrado de uma ruína dos maias. A cidade de Tikal, atual Guatemala, apenas 10%. Vocês veem a suntuosidade, olha que palavra bonita, a grandiosidade das construções, mostrando assim que não era um povo bárbaro, um povo sem conhecimento, sem técnica de construção, que vivia de maneira muito primitiva como homens de caverna, não. Era um povo, de fato, uma civilização. Para os maias, a vida se organizava em ciclos. E aí, nessa janelinha verde, nós vamos ouvir falar sobre... Professor, Sim. Aquele negócio que tem no México, eu acho que é no México, é no Peru, não lembro. Mas foi de qual civilização? Se foi no Peru, era dos Incas, a gente vai ver daqui a pouco. Se foi no México, era dos Astecas. Obrigada. Valeu. E aí um pouquinho sobre os calendários dos maias. A gente tem aí a ilustração de que seria um códice. Códice era como as civilizações antigas, tanto lá no Egito como aqui na América, no caso aí os maias, chamavam os seus livros de anotação, de gravura, com mensagens religiosas e tudo mais. E aí nós vamos ver que os maias eles tinham 3 calendários. Ó. Diz a segunda linha da janelinha verde. Tinha o calendário AB, civil, e contava com 365 dias, assim como o nosso, sendo o ano dividido em 19 meses, cada mês constando de 20 dias, exceto por um mês de apenas 5, para totalizar 365. O segundo calendário, Tzolk'in, era o calendário divino, que editava as datas das cerimônias religiosas. Contava com 260 dias em cada um de seus ciclos, subdivididos em 20 sessões de 13 dias. Só a nível de curiosidade, também assim na religião católica nós temos isso. Temos o calendário civil e temos o calendário chamado de litúrgico, onde o ano religioso para o catolicismo ele termina ali no finalzinho de novembro com a festa chamada de Cristo Rei. Então nós temos também na religião católica 2 calendários, um calendário litúrgico e um calendário civil, assim como os maias. E para os maias um terceiro calendário, o calendário final de longa contagem, um calendário astronômico consistindo em ciclos de aproximadamente 7.885 dias. Ao final de cada ciclo, o mundo terminaria. Veja que é parecido com aquela ideia lá dos astecas, que tinha lá um dos calendários dele, que ao final daquele calendário de 52 anos, o mundo acabaria, por isso que precisaria sacrificar pessoas para que os deuses continuassem permitindo o mundo existir. E aí vejam, essa outra janelinha
verde, vai dizer que foi com base, prestem bem atenção, foi com base em um desses calendários, acredito que sobretudo, principalmente por esse último aí, o calendário de longa contagem, ao final desses 7.885 dias o mundo terminaria, que começaram a cogitar, com base em estudos dos calendários dos maias, isto que vocês veem aí projetado na tela. Reconhecem que imagem é essa? Sim, É o quê, Gi? o do filme de 2012. É o filme de 2012. É o nome do filme. Isso, um filme que foi lançado lá em 2012. Eu acredito que vocês não devem lembrar do lançamento, já devem ter ouvido falar posteriormente, porque na época vocês deveriam ter ali 7, 8, no máximo 9 anos, isso há 8 anos atrás, né? E aí esse filme foi produzido com base nessa especulação, nessa superstição que foi divulgada na época, de que, segundo o calendário maia, o mundo acabaria nesse ano de 2012 aí. Então, produziram esse filme famoso, mostrando o fim do mundo, mas parece que ele deixou para chegar em 2020 com esse coronavírus, né? Crê em Deus Pai, misericórdia. E aí, continuando... Ele atrasou um pouquinho. Atrasou um pouquinho. Na página 40. Também os maias realizavam sacrifícios humanos, vocês veem aí no início da página 40, com o mesmo objetivo de apaziguar, acalmar a ira dos deuses e evitar as tragédias. E olha aí a divisão social, a hierarquia. A gente viu, quando estudou os astecas, a gente viu a hierarquia, como era organizada lá a sociedade asteca, né? Quem estava no topo, quem eram as classes intermediárias, quem estava na base. E nos maias, como se divia a sociedade maia? Tinha também a elite, lembra que não tinha um imperador único, essa era uma diferença dos maias para os astecas e incas. Astecas e incas chegaram a formar impérios unificados. Os maias eram cidades independentes. Então, em cada cidade mandava ali, estava no comando, no topo dessa pirâmide, dessa hierarquia, a elite, que era responsável pelo administrar, por cuidar do comércio e também comandar as excursões militares, né, as incursões, quando tinha assim, alguma invasão, coisa do tipo. Abaixo da elite vinham os guerreiros, abaixo dos guerreiros vinham os funcionários da administração, abaixo dos funcionários vinham os artistas e artesãos. Em penúltimo lugar vinham os camponeses e, por último, os escravizados, que, como em toda civilização antiga, eram geralmente prisioneiros de guerra. A alimentação dos maias, milho, mas além do milho, também o cacau foi outro importante produto consumido aí. E aí a pesquisa propõe para a gente um pouco sobre a origem do chocolate, do cacau, coisa tal, que a gente vai passar, não vai precisar fazer. A partir dos anos 700, século VIII, fatores que ocasionaram o fim da civilização maia. Vocês têm aí abaixo dessa pesquisa. Primeiro fator, as secas na região. Depois, falta de alimento, ocasionando fome, associada a conflito. Essas três coisas, seca, fome e conflitos, foram responsáveis pela decadência da sociedade maia. De modo que, quando os espanhóis chegam lá por volta dos anos 1400, século XV, a sociedade maia já tinha praticamente desaparecido. Uma sociedade que, como a gente viu, na página 38, chegou a contar com 5 milhões de maias. Na ocasião da chegada dos espanhóis, já havia praticamente desaparecido. Alguma perguntinha? Sim, não? Podemos continuar? Vamos lá agora ver os... Ok, vamos lá agora ver os incas. Duas diferenças que os incas tinham em relação aos astecas e aos maias. A primeira diferença está nessas duas primeiras linhas. A primeira diferença é que os incas formaram o maior império dessa América pré-colombiana, porém foi um império que, apesar de ser maior, teve a menor duração. E aí, pelo mapa, vocês percebem isso, né? Esse mapa, prestem atenção, que vocês veem projetado na tela, não tem no livro de vocês, porque foi uma montagem que eu fiz. Esse mapa, vocês têm ele no livro de atividades, na página 16 de atividades. Eu só fiz trazer ele de lá para cá, para ficar melhor a compreensão. Então, olhando para a tela,
Deixa eu aumentar aqui a projeção para facilitar a nossa interpretação do mapa. Olhando aí para o mapa que está na tela, nós podemos dizer que o Império Inca se estendia por quais países? Chile, Bolívia, Chile, Bolívia, mas abaixo da Bolívia também o Império Inca pegava outra parte de um atual país. Argentina, Argentina, Chile, Bolívia, subindo ao norte, que outro país? Peru, Peru e do um pedacinho pequeno ali da Colômbia, Equador. Isso, Equador, Machu Picchu. Equador, Peru, Bolívia, Chile e Argentina. Então, aquelas duas particularidades do Império Inca. Foi o maior, mas também foi o que menos durou na história. O Imperador Inca, lembra lá que tanto o Império Inca quanto o Império Azteca chegaram a formar impérios unificados sob o comando de um único soberano. O Imperador Inca é chamado de Inca, daí o nome do império, traduzindo filho do sol. Inicialmente, a localização deles, a origem ali no país do Peru, mas vocês viram que se estendeu por outros países, Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Argentina, Chile. A população chegou a contar com 12 milhões, pouco se comparado aos maias, que a gente acabou de ver, chegaram a ter 60 milhões de maias. Aqui a gente vê que seria Maria Eduarda, Ana Luísa, Isadora Jordana e Segundinho ali no canto à direita. Passando aí para a página 41. A sociedade dos Incas. Jordana, lê esse primeiro parágrafo da página 41. As populações dominadas pelos Incas podiam permanecer com seus governantes, chamados de curacas, caso concordasse com a se submeter ao imperador Inca, pagando impostos a ele. O império estava organizado em diversos ailus, que eram pequenas comunidades geralmente formadas por laços de parentescos. Caso esses grupos se negassem à submissão, eram transferidos para locais distantes, mas dentro das possessões incas. E, normalmente, os integrantes de uma mesma família eram separados. Ok, então, depois. Então, essa era uma estratégia de dominação que os incas tinham para dominar aquele extenso território. Geralmente, as sociedades dominadas poderiam permanecer com seus governantes. Quando acontecia de alguma comunidade, algum grupo ali tribal, grupo de nativos, grupo indígena, dominado pelos incas, se revoltasse, eles dispersavam o grupo, que era para se eles divididos perderem força. Preste bem atenção nessa palavrinha que vem no segundo parágrafo, mita. Ela está aí, deve estar em negrito, bem destacada no livro de vocês, ok. Era um tributo, não em termos de dinheiro, era um imposto não pago em dinheiro, não pago em moeda, mas pago em forma de trabalho. Quando os espanhóis chegaram, que encontraram os nativos já pagando essa forma de tributo por uma determinada época, um determinado período do ano, os nativos deveriam prestar trabalho voluntário para o império. E aí, quando os espanhóis chegaram para dominar a região, eles se aproveitaram dessa forma de trabalho, dessa forma de imposto chamado mita, obrigando assim os nativos a trabalharem não mais para os incas, agora sim para eles. Giovana quer ler esse terceiro parágrafo como o Império Inca. Como o Império Inca estava localizado em área montanhosa, formada por cordilheiras, foi necessário desenvolver técnicas agrícolas para melhor aproveitar os terrenos. A solução encontrada foi construir terraços e canais de irrigação, que permitiam um maior aproveitamento das terras para a produção. Então, no finalzinho dessa página 41, vocês têm o que seria isso que o parágrafo que Giovana leu está dizendo. Uma maneira de aproveitar o território ali pelo qual se estendia o Império Inca, que era o território da chamada Cordilheira dos Andes. Eu trouxe aqui algumas imagens para a gente poder mais ou menos compreender essa dificuldade. Vejam aí na tela. Então, vocês têm o mapa do que seria uma projeção assim de satélite, por onde se estende toda
a Cordilheira dos Andes, que é um conjunto de cadeia montanhosa que se estende aí por todo esse oeste da América do Sul. E foi justamente essa região montanhosa de cordilheiras em que o Império Inca se estabeleceu. Então, como plantar em meio a essas montanhas? Aí no lado esquerdo da projeção, vocês veem um pouco dessa cordilheira, vocês veem que é um terreno assim bem acidentado, muitas cadeias montanhosas. Abaixo, um pouco daquilo que dizia o livro, né? Solução encontrada, criar terraços para conseguir plantar, uma espécie dando uma ideia para a gente de como seria esse terraço de aproveitamento dessas cordilheiras para poder plantar e ter assim a sua subsistência. Continuando lá, na página 41, nós vamos ter o trabalho das mulheres na fiação de tecidos e lã extraída de lhama e de alpaca. Também trouxe aqui para vocês verem aí na tela o que seria uma ilhama e o que seria uma alpaca. A diferença muda um pouquinho a aparência, parece que a alpaca é um pouquinho menor, pesa menos, mas parece que de fato elas são bem assim peludinhas, dá para fazer Ai, que bonitinha. um belo casaco nesse inverno, tá? Coitada. Voltando lá na página 41, Duda, Melody, o Acioli, querem ler aquela janelinha verde da página 41? De todas as Posso ler? sociedades conhecidas do Duda mundo começou. anteriores aos últimos 100 anos, os incas provavelmente vinham em primeiro lugar em sua atitude para com as mulheres. Elas não só tinham o direito de ter propriedades, mas também tinham o próprio Deus poderoso. Das duas principais divindades incas, a lua era a deusa das mulheres, que lhe serviam como sacerdotisas. A lua presidia a fertilidade das mulheres e as protegia durante o nascimento das crianças. O papel econômico das mulheres era tão valorizado quanto o dos homens, e as cerimônias funerais rendiam homenagem ao trabalho e às necessidades delas. Enquanto no túmulo dos homens era colocada a enxada com a qual eles haviam trabalhado a terra, as mulheres eram enterradas com as varetas ou roupas de madeira com as quais haviam enrolado os fios de algodão. Valeu, Duda. Então, o papel aí das mulheres na sociedade inca. Passamos para a página 42 para a gente concluir esse capítulo e este assunto. Para interligar essa grande extensão do território que vocês viam que se estendia por todos aqueles países, os incas criaram um sistema de estrada, 23 mil quilômetros de estrada, um sistema de correios e também de depósito. Depósito de quê, professor? De alimento, armas e roupas para os funcionários do Império Inca. Oi? Não entendi. Foi só minha mãe espirrando. Ah, sim. Botar a máscara dela para não contagiar a gente. Uma diferença aí dos incas para os astecas e os maias, que os incas não desenvolveram nenhum sistema de escrita. Informações importantes como valores impostos eram contabilizados em quipus. Quipus era uma ordem que os incas davam nós para fazerem as suas contabilidades. E aí nós vemos as ruínas da cidade de Machu Picchu, que foi uma segunda importante depois de Cusco, uma segunda importante cidade inca. A religião dos incas, para a gente concluir, duas diferenças da religião dos incas para a religião dos maias e dos astecas. Os incas cultuavam, sobretudo, o deus Sol, chamado por eles de Inti, o imperador Inca. E eles diziam que o imperador Inca era o filho direto do Sol, portanto, um deus. Para os incas, o Sol transmitia a eles o conhecimento necessário para a organização da sociedade. Entre os incas, a religiosidade estava relacionada diretamente à sociedade e ao modo de vida. Raramente sacrificavam pessoas. Então, essa é uma das diferenças da religião inca para a dos astecas e dos maias, que a cada final de ano ali, para que a vida continuasse, sacrificavam sobretudo os feios. Só acontecia sacrifício entre os incas às vésperas de uma guerra ou na coroação de um novo imperador, de um novo inca.
Contudo, as coitadinhas das lhamas e porquinhos da Índia eram sacrificados assim, de montão. Para a gente concluir, outra pessoa lê essa janelinha rosa aí. A Fiola, outra pessoa. Melody, quem queira, se queira. Contam as histórias Todas as antigas que muitos tempos atrás, os homens viviam como animais, sem saber plantar, sem tecer, nem construir suas casas. Andavam sem roupas, comiam raízes e carne crua. Então, Iti, o sol, viu tudo isso lá do céu e teve pena deles. Chamou seu filho e sua filha, que eram irmãos, mas também eram casados, e lhe disse: vão para a terra e ensinem os homens a conhecer seu pai, o sol. Eles precisam ter leis, aprender a arar a terra e plantar, criar animais e construir casas e cidades. Os 2 filhos, que se chamavam Manco Capato e Mama Oclin, preparam-se para obedecer aquelas ordens. Os filhos Inti foram os primeiros governantes daquele povo e reinaram com sabedoria por muitos anos, ensinando os homens a adorar o sol e a praticar a bondade, a moderação e a justiça. Eles tornaram-se os ancestrais de todos os povos incas. Valeu, Siqueira. Então aí a gente tem um relato do mito da criação contado pelos incas, como eles acreditavam aí na criação do mundo da humanidade. Então a gente conclui assim o capítulo 7, penúltimo capítulo do nosso livro 2. E para a semana nós vamos começar um assunto muito interessante, que é os indígenas aqui no Brasil. Então, se foi legal a gente fazer esse passeio pelos indígenas dominados pelos espanhóis, vai ser mais interessante a gente aí estudar os índios aqui do Brasil que tiveram contato aí com os portugueses. É claro, para casa a gente vai passar essas questões que temos ao final da página 44. Então, precisa somente responder essa partezinha da área de estudo, tá? Essa parte de cima da página 44, sobre o material de apoio, não precisa fazer. Vocês vão responder somente a primeira questão, que eu acredito que vai ser no caderno, porque aí não tem linhas, né? E a segunda questão só enumerar as colunas, ok? A gente espera lá até o Classroom essa questão de vocês, até a sexta-feira, meio-dia, né? Lembrando aí, quem já está lá com o nome seu próprio, com a sua própria conta, não precisa se identificar nem tampouco ficar perturbando lá no privado, dizendo direto: sou eu, da família Ramalho, que estou aqui, já mandei lá. Porque se chegou lá, o professor já sabe, né? Também se tem o seu nome, a gente já reconhece que é você. É para o senhor não se esquecer que eu existo. Jamais. Pois tá bem, alguma dúvida sobre essa nossa conversa de hoje? Não. Bom revê-los, obrigado aí pelos que participaram, mostraram o rostinho. Foi muito bom ouvi-los, revê-los. Qualquer dúvida que aparecer, pode chamar lá no privado. Bom restante de semana, bons estudos. Tchau.